Eu recebi um texto, uma mensagem de uma testemunha de Jeová que é muito contraditório, muito interessante, porque no texto que essa pessoa me enviou, falou que não era para mim ir no portão da casa dela, que eu estava incomodando, que eu não fui convidado, e se eu fosse lá, ela ia chamar a polícia, ia me processar. Olha que absurdo dessa pessoa. Em primeiro lugar, eu não fui na casa dela, eu fui na casa da minha ex-esposa, ver minhas filhas, e essa pessoa de cima se incomoda, constantemente ela se incomodava, até eu enquadrar ela no meio da rua, e ela falar que eu afligi ela, que eu apavorei ela, que eu intimidei. Sim, eu fui até essa pessoa, porque eu não queria que ela se metesse onde não é chamado. Mas sabe o que é mais interessante, pessoal? Que essa pessoa é uma testemunha de Jeová. E é muito contraditório isso que ela fez comigo. Um grupo religioso que ensina a amar o seu próximo e respeitar a pessoa como um todo. Vai de porta em porta pregar as boas novas, falar de um mundo melhor, uma esperança melhor para as pessoas. E ela falar isso para mim, em um assunto que não lhe diz respeito. Então, olha que contradição. Elas vão de porta em porta, sem ser convidados, sem ser bem-vindas, com o objetivo de levar uma mensagem da Bíblia. Elas vão de porta em porta falar que todos os outros grupos religiosos estão errados. E isso não é aflitivo? Isso não é intimidador? Alguém bater na sua porta e falar com os ensinamentos que os seus pais, os seus avós lhe passaram, não é ensinamento da Bíblia, por exemplo, o que eu estou dizendo. No mundo que nós vivemos hoje, ninguém pode julgar ninguém pela sua fé ou porque ela crê. Ainda mais num país como o nosso, o Brasil, que a cultura religiosa ela é diversa. A cultura do nosso país ela é diversa. Ninguém tem o direito de falar que você está certo ou errado. A sua fé moverá outros com a justiça. Então essa pessoa, quando ela for de porta em porta, eu queria ver o caráter, a ação dela nesse sentido. Quando ela não é bem-vinda, não foi convidada para ir numa outra casa. E sabe o que é mais interessante ainda? Que eu já fui na casa dessa pessoa, já sentamos, já fizemos uma refeição junto. Isso sim é perturbador e constrangedor uma pessoa. E ela diz servir a Deus, mas acontecem coisas absurdas debaixo do seu próprio nariz. Debaixo do seu próprio nariz. E o que é também interessante, que o marido dessa pessoa que me mandou esse texto, falando essas coisas muito irônicas e contraditórias, com o que ela prega, com o que ela ensina as pessoas, o marido dela também sobe na tribuna, dá discurso, faz partes, e é muito contraditório também, muito contraditório, porque tem países que você não pode ir na porta das pessoas incomodar elas, ainda mais se for com ensino religioso, ou vender alguma coisa. No nosso país, no Brasil, nós temos essa liberdade. Nós temos essa liberdade. E eu estava indo na porta da minha ex-esposa, gente, ver minhas filhas. E essa pessoa lá de cima se incomodou. Se incomodou de uma maneira muito assim, muito sem percepção, muito totalmente sem fé, sem amor ao próximo, ao qual Deus que ela diz servir, né? E já está acontecendo isso também com outros anciãos, outros pastores da igreja. Eles me bloquearam dentro da doutrina que eles acreditam. Eles não me orientam, não me dão um conselho, embora tudo que eu estou falando, tudo que eu estou expondo e que eu vou expor seja verdade. Eles deveriam ser sinceros e reconhecer isso. De fato, eles não vão reconhecer, porque tem anciãos lá e pastores, os seus próprios pais foram acusados de agredir suas esposas. E isso sim é contraditório. Isso sim é sem percepção ou sem amor ao próximo. Tem pessoas lá que esses mesmos anciãos, eles são amigos e apoiam outros homens lá que já agrediram fisicamente, psicologicamente as suas esposas, dentro da sua fé, dentro da sua doutrina.
E essa mesma família que me mandou esse texto, eles chamaram a polícia pra mim, na frente das minhas filhas. Essas porra que se diz religiosas são os piores no mundo. São as piores pessoas no mundo. As maiores guerras, os maiores conflitos foi devido a grupos religiosos. Grupos religiosos. Eles expulsam seus filhos de suas casas devido a ensinamentos radicais, doutrinas religiosas. Então ela chamou a polícia para mim na frente das minhas filhas, assunto que não lhe diz respeito. Pegaram as minhas filhas, colocaram no seu carro e levaram para outra casa, juntamente com a minha esposa, certo? A minha ex-esposa viajou com um cara aí, com uma família, esse cara e a esposa dele. Esse mesmo que elas viajaram, que eu fiquei aí indignado, que eu não queria que elas tivessem ido. Se eu soubesse que essa família aí iria, eu não teria deixado as minhas filhas aí. Como eu fiquei indignado, liguei 50 mil vezes para elas voltarem, porque esse mesmo cara que viajou com elas, essa família que viajou com a minha ex-esposa, com as minhas filhas, esse cara, eu estou fazendo uma denúncia para vocês. Ele sim é um agressor, um violentador de esposas. Ele violentou a esposa dele fisicamente, psicologicamente. E a minha ex-esposa finge que isso nunca aconteceu ou que isso acontece dentro do grupo religioso, certo? Foi por isso que eu não queria que a minha esposa fosse com as minhas filhas juntamente com esse cara, porque ele é agressivo, ele é um homem violento. E além do mais, ele é um apóstata dentro do grupo religioso das Testemunhas de Jeová. Eu, por falar a verdade e expor a verdade, por não estar mais entre as Testemunhas de Jeová e expor tudo, eles me consideram um opositor, me consideram um apóstata. Se ser apóstata é falar as verdades que acontecem dentro do grupo religioso, que assim seja a vontade deles, certo? Mas eu não vou tolerar ou toleraria o que eles toleram lá dentro. Esse tipo de homens, certo? Esse tipo de pessoas que cometem crimes e os anciãos encobertam, certo? E não é só esses que eu estou comentando, não. E essas pessoas são de São Paulo, do circuito de São Paulo 04. São aqui de Santa Amaro, Campo Limpo. Muitas pessoas conhecem essas pessoas. E eles apoiam esse tipo de pessoas, esse tipo de crime contra a mulher no mundo que nós vivemos hoje. Aí eu quero ver o que esses anciãos, esses pastores, com essa denúncia, que eles já sabem, nem sequer fizeram uma ocorrência, né? Nem sequer. Porque eles poderiam ter feito uma ocorrência ou mandado a esposa deles fazer um BO ou denunciar. Eles poderiam ter feito isso, mas preferiram entre eles ali resolver ou contornar a situação e não deu em nada, e essa violência doméstica continua dentro do grupo religioso. Esse mesmo canalha que colocou as minhas filhas dentro do carro que a minha esposa apoiou, ele sim deveria responder um processo. Então ela havia me falado que iria viajar sozinha, ela e as meninas. Ela não ia com essa família. Então por que ela saiu fugida de madrugada com as crianças? E por que essa família que me conhece não me ligou e falou: ó, estamos viajando com as suas filhas, sua esposa vai estar aqui, né? A minha esposa vai estar também, e ela vai distrair um pouco a cabeça, vamos se descontrair um pouquinho. Por que eles não fizeram isso? E no mesmo dia que eles viajaram, no mesmo dia que eles saíram, eu já soube, já me falaram que eles estavam fazendo isso, que eles estavam a caminho de Santa Catarina, certo? Ela sabia e sabe que eu não queria ela junto com essa família, certo? Porque esse cara é um agressor. Além do mais, ele é um apóstata. Por eu falar a verdade, eles me consideram assim também. Por expor tudo que eu sei, eles falam que eu sou um apóstata, certo? Eles me bloqueou das reuniões online, onde eu acompanhava minhas filhas, via as minhas filhas fisicamente como que elas estavam lá na casa junto com a mãe delas, certo? Então eu quero ver como que esses anciãos, esses pastores da igreja vão reagir e vão tomar uma ação contra essa denúncia que eu estou fazendo.
Porque tudo que eu falo, tudo que eu exponho, a minha ex-esposa fala que é perseguição, fala que é contra ela, fala que eu estou afligindo. Os verdadeiras pessoas que estão sendo afligida, que estão sofrendo da maneira que ela está agindo juntamente com esses anciãos, sou eu. Já faz mais de 4 visitas, vai fazer sexta-feira agora, a 4ª visita que eu vou fazer agora, para ver as minhas filhas. Ela não, vamos ver se ela vai deixar. Eu tinha a ordem da justiça de ver as minhas meninas a cada 15 dias, quinzenalmente. Eu posso visitá-las, mas ela não deixa. A minha filha mais velha falou que quer falar comigo perante o juiz. Tudo isso porque todas as mensagens, todos os assuntos que eu falo com a mãe dela põe elas para ficar ouvindo as mensagens, as conversas, assunto que não diz respeito às crianças. Aí dessa maneira ela joga as crianças contra mim, certo? Aonde que está o amor disso? Aonde que está o amor dessas testemunhas de Jeová, que prega de porta em porta, que prega por telefone ultimamente, como estão fazendo? É por isso que eu não quero as minhas filhas junto com esses pastores, junto com esses anciãos e outras pessoas da igreja. É exatamente por causa disso. Porque existe muita coisa, elas não sabem, eu sei de muitas coisas. E eu vou falar sim, vou expor sim, tudo, e eu quero ver onde que isso vai chegar. Então eles me bloqueou das reuniões online porque eu mandei mensagem para algumas pessoas e expus algumas coisas, falei para ela a maneira que elas estavam agindo. Mandei mensagem sim para alguns deles, mandei para minha esposa. A minha esposa estava fazendo comentários durante o andamento da reunião, fazendo comentários, e a vida dela comigo está totalmente do lado de ponta cabeça, como diz o Estado. Ela não senta na minha frente para resolver problemas meu com as minhas filhas. Ela prefere levar para esses anciãos, esses apóstatas, esses pastores, certo? Tem muito deles lá dentro que são agressores, violência domésticas. Eu sei disso, ela sabe disso, ela sabe do que eu estou falando. Muitos de vocês sabem do que eu estou falando. Se vocês tiverem coragem, realmente a verdade no coração, vocês vão denunciar os seus maridos, vão denunciar pessoas dentro dos seus grupos religiosos das Testemunhas de Jeová, o que eles fazem com você. Como eu já vi muitos na rede social, estão denunciando, certo? Estão denunciando as violências que as mulheres passam, principalmente na mão de pessoas religiosas. Eu quero ver se vocês têm Deus no coração mesmo, se vocês são sinceras. Isso sim eu quero ver. Vamos ver então se vocês são sinceras, verdadeiras e vão expor as verdades, certo? A minha ex-esposa me falou que ela não expõe as minhas verdades, não expõe o tipo de pessoa que eu sou na rede social, porque ela falou que não é igual a mim, que ela falou que tem caráter, certo? Você pode expor qualquer coisa a respeito de uma pessoa, pode expor a mim, ao meu respeito também, certo? Pode falar, não tem problema. Se for verdade, eu quero ouvir. Então, pessoal, nós vivemos num tempo que nós devemos se expor e expor as verdades de todos, se nós realmente queremos defender a verdade nesse sentido aí dessa situação, porque existe muito mais coisas por trás do grupo religioso. Por exemplo, eu mandei mensagem para o superintendente de circuito do 04 de São Paulo. Sabe o que ele fez? Simplesmente me bloqueou. Eu falei para ele o que estava acontecendo dentro do corpo de ancião, ou dentro dos pastores da igreja. Ele ignorou, ele me bloqueou. Eu quero ver como que a central lá do grupo religioso vai agir ou reagiria a isso. Ele me bloqueou devido às crenças, né? A ideologia de fé deles. Eles não falam comigo devido a isso. Mas tudo bem, tudo bem. Se ele prefere encobrir tudo que eu falei para ele, que ele prefere encobrir o que está acontecendo dentro do grupo religioso porque ele é co-participante, ou se ele não faz isso também com a esposa dele, entre 4 paredes, porque isso pode ser omissão, né, das verdades, ou alguma coisa parecida do que eu estou falando. Então, eu vou, no próximo vídeo, eu vou falar da ilustração que um desses pastores fez com a esposa de um camarada que
eu fiquei de boca aberta. E eu quero que vocês entendam que eu estou expondo sim as verdades que acontecem dentro do grupo religioso e eles vão me ignorar com o silêncio. Mas não vamos permitir que o silêncio, né, deles obscureça esses vídeos, essas verdades que eu estou falando.